Agora nós vamos ouvir o Dr. Everton Borges, que, como eu já havia afirmado, é um farmacêutico bioquímico, formado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A palavra é sua, doutor. Muito bom dia a todos. Primeiro agradeço aí o espaço concedido. Eu já ressalto de imediato aqui a minha impressão agora do reconhecimento do sistema de justiça, dos operadores do direito principalmente, porque eu sou membro do Comitê Executivo aqui da Saúde do Rio Grande do Sul, junto ao Tribunal de Justiça, e me lembro que quando a gente começou a reunir os vários atores do sistema de justiça com os operadores do direito, a gente via que os operadores do direito, quando falavam em saúde, falavam apenas em médicos e hospitais. Então, a visão geral assim era muito básica com relação a isso. E, no decorrer dessas atividades, nós começamos a colocar toda a complexidade do sistema de saúde, das políticas públicas, e os operadores do direito passaram a perceber, então, como é importante ouvir também, né, todos os segmentos, e eu fico muito grato aqui em ver uma mesa com uma enfermeira, um farmacêutico e uma médica debatendo esse assunto que é multiprofissional, né? Mas eu queria provocá-los no início já com uma pergunta, né? Quem de vocês aqui iniciou o dia aqui sob o efeito de drogas hoje? Eu confesso que eu uso antipertensivo e diurético, né? Eu estou falando, claro, de drogas lícitas, né? Porque nós estamos sempre, quando a gente fala em drogas, sempre vem à mente a questão das drogas ilícitas, né? E as drogas lícitas também causam dependência química, também causam morbidades, também causam óbitos, né? Então, também nós queremos ressaltar que na cultura geral aqui do nosso país, o uso de medicamentos ele tem essa conotação também muito simplista, muito básica, deixando de lado todos os problemas relacionados aos medicamentos. Depois da fala da doutora Clarice e da doutora Andréia, que já conseguiram trazer um aspecto bastante importante da alta complexidade da saúde, daquilo que nós temos de ponta dentro do sistema de saúde, e eu quero trazer essa dualidade aqui para vocês também com relação à alta tecnologia oferecida e aplicada no sistema de saúde, mas também o contrassenso da nossa assistência farmacêutica hoje que nós encontramos nos municípios. Nós temos uma carência ainda muito grande de organização daquilo que o paciente encontra lá na ponta, né? Eu sou um farmacêutico que não atuo na ponta, eu represento um sistema que fiscaliza os profissionais farmacêuticos que atuam, então, na assistência farmacêutica, mas recebo, então, essas demandas que vêm desses colegas que atuam lá na ponta. Eu quero contar uma rápida história aqui. Nós tivemos, algumas semanas atrás, um evento lá no Tocantins, a presença do Dr. Clênio Schultz, nosso terceiro encontro de farmacêuticos operadores do direito, e uma colega farmacêutica nos trouxe lá um relato bastante importante, aquilo que vocês enfrentam aqui seguidamente, né, que é aquela escolha trágica, né, que o Dr. Clênio sempre nos fala, e a farmacêutica também trouxe que os farmacêuticos também enfrentam, em certa medida, uma escolha trágica também. Ela nos contou que recebeu um pai de 2 crianças que foi receber o hormônio do crescimento na farmácia do Estado. E ele foi muito feliz, porque ele teve isso, pela via judicial, ele conseguiu o hormônio do crescimento. E ela estava com muita dificuldade, então, em informar para aquele pai que, apesar da felicidade do medicamento estar sendo dispensado para o primeiro filho, o segundo filho, que era asmático, iria, infelizmente, ficar sem medicamentos, porque o orçamento não previa os custos que envolveram todas as demandas judiciais nas quais o hormônio do crescimento estava envolvido. Então, o município, naquela oportunidade, teve que diminuir as compras de medicamentos para tratar a asma, e, consequentemente, o segundo filho ficou sem o medicamento, assim como toda a população asmática daquele município também. Então, ela teve muita dificuldade em poder informar para aquele pai as dificuldades que estavam sendo apresentadas para o atendimento dos seus 2 filhos. Então, é aquilo que vocês seguidamente se defrontam aqui, que é chamada de escolha trágica, né? Alguns profissionais de saúde também vivenciam isso na sua rotina. E aqui uma representação também clara daquilo que nós sempre estamos aí comentando, que não só os operadores da saúde, mas os operadores do direito também já estão conscientes, né?
que as necessidades, as demandas são ilimitadas, mas os recursos são extremamente limitados. E isso se configura na rotina hoje das farmácias públicas do nosso país afora. Nós temos ainda muita dificuldade de planejar e de oferecer aquilo que aquela determinada população necessita. A minha apresentação aqui tem um objetivo muito claro. Eu quero tentar sensibilizar os senhores para que insiram as ciências farmacêuticas na teoria da decisão judicial. A partir de agora, eu tento justificar essa inserção com algumas informações, né? Primeiro, os últimos dados dos relatórios do CNJ, relatório de 2017 com dados de 2016, nos falam em mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de processos relacionados com a saúde. Dentro desses processos, nós temos uma grande parte, podemos chegar até 70%, 80% em algumas situações, relacionados com medicamentos. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é que dentro desse grande percentual de medicamentos judicializados, nós podemos ter em alguns estados e alguns municípios de 30% a 40% de medicamentos que constam nas listas públicas, que são medicamentos de obrigação dos estados e dos municípios. Ou seja, se nós conseguíssemos atacar esse percentual, nós reduziríamos muito esse volume imenso de ações judiciais. E aqui é importante, porque nós estamos falando de medicamentos das listas públicas e também medicamentos da atenção básica. Então, aqui nós já justificamos toda a necessidade de trabalharmos com o sistema todo, com a organização do sistema que envolve assistência farmacêutica. A CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, ela realizou uma pesquisa lá em 2015 com 4.168 municípios participantes, né, dos 5.570, 4.168 participaram e confirmaram aquilo que nós estamos falando, né? A maioria dos processos envolve medicamentos. Naquela pesquisa, 78% dos municípios alegaram que enfrentavam processos judiciais com medicamentos, mas também ali com internações, UTI e outras questões. E ali embaixo também, no outro gráfico, é importante ressaltar que as maiores dificuldades para atender as demandas, esses municípios alegaram que a falta de recursos era o principal item, né, que dificultava o atendimento dessas ações, mas, em segundo lugar, a falta de profissionais especializados, e nós aqui falamos muito da questão do farmacêutico nessa organização do sistema. Então, eu quero especificamente aqui trazer esses dois aspectos muito distintos aqui, quando nós falamos em medicamento, né? Nós podemos tratar o medicamento como um insumo essencial, que é isso que a política pública nos traz, mas também, como foi muito bem falado anteriormente aqui, o medicamento como mercadoria e com grande potencial de lucratividade. Então, essa dualidade aqui, ela está presente daqui na minha apresentação. Com relação ao mercado, nós tivemos aqui 2 apresentações falando muito bem sobre isso. Nós podemos, com dados aqui de 2016, que é a Interfarma, que é uma associação que trabalha com as principais indústrias na área de pesquisa, né, multinacionais, nos apresenta que o setor teve um faturamento de 63 bilhões em 2016, né? O Brasil importa 85% dos princípios ativos. Nós estamos hoje na 8ª posição no ranking mundial. Há uma projeção para que passemos à 5ª posição em 2021. Nós temos 214 empresas com registro sanitário que comercializaram produtos em 2016. Isso são dados da CEMED também, junto com a Interfarma. Foram comercializadas 12.798 apresentações, lembrando que nós temos mais de 20.000 apresentações com registros na Anvisa, né? Volta e meia a indústria lança novos medicamentos, na verdade, medicamentos antigos com nova roupagem, e esses 12.798 apresentações em 1.793 princípios ativos, né? 8 laboratórios nacionais, que aqui é importante também ressaltar, a indústria nacional, entre os 20 maiores, incluindo 2 laboratórios públicos, né? Nós temos hoje mais de 20 laboratórios públicos, muitas vezes subutilizados também, que nós devemos também trabalhar com essa ótica de fomentar hoje os laboratórios públicos, né? Principalmente para as doenças negligenciadas. Então, é uma percepção importante.
genéricos com a maior participação no mercado. A divisão do mercado é importante, 59% do varejo e 41% institucional. Entende-se por institucional governo, hospitais, clínicas e outros, né? E o varejo farmacêutico, as nossas 84.256 farmácias em todo o país, em 2016, né? Isso é dado de 2016, 50 bilhões 146 milhões de doses, né? Um crescimento em 2016 de 11%, é um mercado que sempre cresce, independente da crise. O varejo cresceu em 2017 mais de 12% no ano. Então, apesar de todas as dificuldades, é um setor que sempre cresce. E ali a divisão do varejo, 61% similares, 21% de referência, 18% genérico. Isso são dados de 2016. Em contrapartida, nós temos gastos públicos. Eu ainda atualizei ontem no site da Transparência do Governo Federal, dados aqui que o governo informa que gastou na área da saúde. Então, de 2014 até 2017 com 111 bilhões na área da saúde. O orçamento para 2018 ali fala em 130 bilhões, né? Mas nós temos que esperar para ver o que realmente será executado desse orçamento. Até ontem, o site apontava 88 bilhões já executados no orçamento na área da saúde. E aqui alguns dados da Conjur, lá do Ministério da Saúde, junto com a Interfarma, falando sobre valores envolvendo demandas judiciais do Ministério da Saúde, depósito com 72 milhões, compras 1 bilhão e 200 milhões, no total de 1 bilhão e 324 milhões com relação à judicialização envolvendo somente o ente federal, né? Quando se fala em judicialização, a gente também tem, e eu falei anteriormente da dualidade, né, medicamento como insumo essencial e como mercadoria, nós também estamos falando em acesso, e aqui um programa que nos traz um acesso diferenciado nos últimos anos, que é o programa Farmácia Popular. Nós, disponível em 34 mil farmácias no Brasil, presente em 4.669 municípios, né? É importante ressaltar que em 2016, esse programa atendeu mais de 21 milhões de brasileiros, e o custo de até 2016, né, o investimento nesse programa foi de mais de 12 bilhões de reais. Mas a gente quer trazer assim, a noção, pelo menos, do medicamento como insumo essencial. E ele está inserido, então, numa organização, numa complexidade aqui da assistência farmacêutica, que envolve os 3 entes da federação, que passa aí por um financiamento compartilhado e pactuado nas comissões intergestores tripartite e depois nas bipartite entre estados e municípios. E essa assistência farmacêutica ela tem uma organização que basicamente ela é definida e organizada nesses 3 principais componentes da assistência farmacêutica: o básico, o estratégico e o especializado, né? Além do programa de farmácia hospitalar, além dos medicamentos oncológicos que também fazem parte da Rename. Esses 3 são os principais componentes, e é a partir daí que a gente passa a entender como se dá a questão das responsabilidades, do financiamento, da logística, da aquisição, de quem é responsável pela dispensação, pela entrega junto ao paciente. E esses componentes eles estão bem estabelecidos na nossa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a Rename. É lá que nós vamos poder entender e enquadrar cada medicamento, qual componente ele pertence, qual a responsabilidade para fornecer aquele determinado medicamento. Lembrando que a Rename, a Relação Nacional de Medicamentos, ela é uma referência para as relações estaduais e para as relações municipais de medicamentos. A Rename ela não é obrigatório que o município ofereça todos os 869 medicamentos que a Rename aponta. Nós temos que ter um trabalho específico em cada região, para que se entenda quais são as necessidades muito claras daquela região, daquele município, para que sejam oferecidas naquilo que a gente chama
de lista oficial, né, os medicamentos que são colocados naquela lista daquele município, daquele estado. Aqui uma tabela que eu compilei as diversas situações envolvendo os 3 componentes, né, com relação à aquisição, à logística, responsabilidades, né, a que se propõe aqueles medicamentos do componente básico, do estratégico e do especializado. Lembrando que o especializado, nós temos aquela questão que envolve os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas. Então, nós precisamos ter um enquadramento do paciente num protocolo para que ele tenha acesso ao medicamento do componente especializado. Eu ressalto, nesse contexto, a Lei 12.401, que ela altera alguns dispositivos da lei que regulamenta o SUS, né, que cria o Sistema Único de Saúde. No artigo 19, na verdade, ela atualiza esse artigo 19M, o 19 redefine, né, refere à linha D do inciso 1 do artigo 6º, que consiste, então, que a dispensação de medicamentos e de produtos de interesse ela deve obedecer e estar conforme a uma diretriz terapêutica definida em protocolo clínico. Então, esse é um aspecto muito importante que nos diz respeito a observarmos os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas. Mas essa lei também nos fala que quando, na falta desses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticos, nós devemos observar justamente as listas públicas. Ou seja, quando não existe uma definição de um protocolo clínico, uma diretriz terapêutica, nós temos que ter como referência a RENAME, a RESME, ou REME, né, Relação Estadual de Medicamentos, ou a REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. E aqui nós criamos uma necessidade, então, de discussão nos estados e nos municípios de como elaborar e como oferecer claramente essas listas públicas. Isso é um trabalho bastante complexo e que nós defendemos muito a existência da chamada Comissão de Farmácia Terapêutica, que são raras as comissões que são previstas também, de uma forma que elas possam incorporar ou excluir medicamentos das listas públicas, atendendo, de fato, a uma necessidade daquele município ou daquela região. Então, como eu já falei dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, nós temos que, principalmente com os medicamentos do componente especializado, observar que existem esses protocolos que visam estabelecer, então, os critérios de diagnóstico, de tratamento, e aqui eu ressalto no monitoramento, como aqui o doutor Jorge nos falou, que esse monitoramento muitas vezes não existe, né? Essa avaliação, esse acompanhamento daquilo que foi fornecido, e aqui entra muito fortemente o trabalho dos farmacêuticos, que nós chamamos de farmácia clínica, é monitorar aquilo que foi oferecido para garantir que aquele medicamento está sendo efetivo. E aqui eu trouxe o exemplo aqui da hepatite C, por exemplo, né? Nós temos mais de 600 mil pacientes que necessitariam tratamento hoje no Brasil, e para que se enquadre num protocolo clínico, nós precisamos de uma série de exames. E aí entra um outro grande problema, que é o acesso aos exames também dentro do Sistema Único de Saúde. Então, muitas vezes, o paciente não consegue acessar exames para se enquadrar no protocolo para receber o medicamento. Então, é bem comum, inclusive demandas judiciais, envolvendo a oferta de exames laboratoriais, de imagem, né, diversos exames que são necessários para o enquadramento dentro de um protocolo, por exemplo. Então, uma outra necessidade também muito presente hoje na área da judicialização da saúde é a oferta desses exames que são estabelecidos dentro de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. E falando nisso, para poder trazer um entendimento básico, pelo menos com relação à incorporação de medicamentos, né, que a doutora Clarice está sempre muito envolvida, nós ressaltamos que existe dentro da economia da saúde a farmacoeconomia, né, que ela é uma parte da economia que está dentro da ATS, da avaliação de tecnologia da saúde, que está dentro da avaliação da economia da saúde, e que ela utiliza essa análise de custo-benefício, custo-efetividade, custo-minimização e custo-utilidade, que são análises que vão nos trazer, então, ferramentas para decidir
determinadas incorporações ou não, determinados tratamentos ou não que serão oferecidos com base nessas análises farmacoeconômicas, assim como nós chamamos, né? Então, é um aspecto bastante importante de ser observado por quem se debruça sobre o tema, com relação a esses critérios que serão utilizados numa tomada de decisão para se incorporar ou não determinado tratamento, determinado medicamento. Juntando tudo isso, nós podemos, com toda a segurança, afirmar que a judicialização é um excelente indicador da organização da gestão pública, né? Então, aqueles municípios que enfrentam muitos processos judiciais, eles também devem olhar para a sua própria organização. Então, nós que estamos sempre muito próximos desses colegas que estão na assistência farmacêutica, identificamos pelo menos esses dois aspectos que são impactantes no que diz respeito à organização, pelo menos da assistência farmacêutica, principalmente no nível municipal, com municípios que não têm farmacêuticos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 56 municípios que não têm nenhum farmacêutico à frente da assistência farmacêutica, capaz de organizar minimamente uma lista municipal, a logística de medicamentos, para que não faltem os medicamentos que são a obrigação daquele município. Nós não temos um planejamento adequado, os planos municipais de saúde não contemplam a assistência farmacêutica de uma forma efetiva. Muitas vezes, o plano inteiro de saúde do município, a assistência farmacêutica se resume a uma linha ou um parágrafo num plano inteiro, desconsiderando todo o impacto econômico que uma assistência farmacêutica tem para um município, por exemplo, né? E municípios, então, com uma relação de medicamentos não padronizadas, a relação municipal com muitos itens ou com poucos itens, não atendendo necessidades específicas, né? Consequentemente, uma dificuldade muito grande em manter os estoques adequados, acarretando faltas de medicamentos, né? Relações municipais com medicamentos listados por nomes comerciais, municípios com dificuldade de selecionar esses medicamentos, essa alta crescente demanda judicial, também medicamentos vencidos. Então, essa desorganização, além de faltar alguns medicamentos, outros acabam sobrando e vencendo, inclusive acarretando custos para descarte desses medicamentos. Muitas unidades em condições sanitárias totalmente precárias, a falta de uma informatização no segmento, né? Então, hoje nós temos uma precariedade da informatização, nós temos controles de medicamentos sendo feitos em planilhas manuais ainda em muitos municípios. Então, isso acarreta sérios problemas no abastecimento, né? E inexistência de comissão em farmácia terapêutica. Nós sabemos que uma comissão, uma CFT, como nós chamamos, é muito difícil para um município pequeno, que às vezes não tem nem médico, né, em tempo integral. O médico vai 1 ou 2 dias na semana, mas uma CFT ela pode ser regional. Então, nós estamos hoje insistindo muito para que se organizem municípios menores em comissões de farmácia terapêutica regional que atendam realmente uma demanda daquela região e consigam organizar listas públicas que atendam claramente a necessidade específica daquela região. Para contornar esses problemas, nós criamos, a exemplo do que o Dr. Klene criou também, lá os 10 passos para reduzir a judicialização, nós chamamos de 10 passos farmacêuticos para reduzir a judicialização de medicamentos. Começamos, eu não vou me estender nesses 10 passos, né, porque não é o momento aqui, mas citando, então, esses 10 que nós abordamos, que é planejamento da assistência, instituir uma CFT, definir uma relação municipal adequada, racionalizar o número de farmácias públicas, porque hoje o medicamento é uma moeda política muito importante, a tendência do gestor é espalhar medicamentos por todas as unidades do município, de forma descontrolada, desorganizada, e nós sempre recomendamos que, nesse momento, é preferível diminuir o número de farmácias e regularizá-las e organizá-las, para, no segundo momento, voltar a expandir. Além da logística, que é somente a entrega, nós temos que oferecer serviço de farmácia clínica, que é justamente esse acompanhamento, tornar o medicamento efetivo. Inserir os farmacêuticos nas unidades de conciliação ou na fase pré-processual, como Defensoria Pública, Ministério Público e outros. Os farmacêuticos já estão inseridos nos NATs, mas queremos ampliar essa questão, nos núcleos de apoio e assessoramento técnico aos tribunais de justiça. A transparência e informatização, um ponto-chave, e inserir as ciências farmacêuticas na teoria da decisão judicial.
Aqui a gente traz um aspecto muito importante, né? Porque vencidas aquelas questões que envolvem o financiamento, a logística, o acesso, quando o paciente tem tudo isso, ainda nós temos um outro viés que é muito impactante na saúde, né? Nós temos ali alguns dados que nos falam que de cada, até isso é de uma associação das redes de farmácia americanas, são dados dos Estados Unidos, né, de cada 100 prescrições, um percentual menor que acaba sendo, que chega à farmácia, um percentual menor ainda que é fornecido, um percentual menor ainda que é utilizado, né, e um percentual menor ainda que ficam retornando para poder cumprir aqueles tratamentos que são prolongados. Além disso, nós temos outros impactos bastante significativos, que são patologias que envolvem um número enorme de pacientes que não são controlados. Nós temos estudos mostrando aí que um percentual grande de hipertensos não controla, mesmo recebendo medicamentos, a hipertensão não é controlada. A dislipidemia, um percentual grande de pacientes, mesmo recebendo medicamentos, não controlam. Diabetes tipo 2, mesmo recebendo insulina, não controlam. Então, isso demanda um retorno frequente ao sistema, gerando mais custos ao sistema e, muitas vezes, também ações judiciais. E aqui nós ressaltamos uma outra ação que é muito peculiar dos farmacêuticos, que é trabalhar com a adesão aos tratamentos, né? Então, mesmo superando todos esses passos de financiamento, de logística, de acesso, quando se consegue oferecer o medicamento, ou quando o medicamento chega nas mãos do paciente, nós ainda temos esse grande desafio. Então, diabetes, 50% dos pacientes não aderem ao tratamento, mesmo recebendo os medicamentos. Hipertensos, 60% não aderem ao tratamento. Doenças gástricas, 58%. Idosos admitem que 62% não aderem ao tratamento. E o colesterol, quanto passar dos meses, aumenta ainda muito mais o abandono do tratamento, né? Isso resulta, mais uma vez, em complicações, em mais problemas de saúde, em mais retorno ao sistema, em mais custos, se agravam as patologias, surgem novas, e isso tem um impacto financeiro muito grande, porque não basta oferecer o medicamento. É isso que eu quero deixar bem claro com essas informações. Nós temos que torná-lo efetivo. Esse é o desafio. E aqui, como usando aquele gráfico lá do iceberg, né, aquilo que está abaixo, embaixo da linha visível ali, nós temos os medicamentos causando mais danos do que benefícios também. Então, estudos demonstrando aí internações em pronto-socorro, em hospitais, com relação ao uso de medicamentos, porque nós estamos sempre visualizando a falta de efetividade, os efeitos adversos, mas temos uma série de outras questões que envolvem esses problemas que os medicamentos acabam acarretando, que estão ali na parte de baixo, né? Que também dizem muito respeito à atuação do farmacêutico nesse acompanhamento e nessa efetividade, tornar efetivo esse medicamento. Aqui ilustro muito claramente aqui um trabalho feito aqui em Porto Alegre, na Secretaria Municipal de Saúde, com a questão da insulina. Vocês vejam o custo que é para o governo, para uma secretaria, adquirir insulina, oferecer insulina lá na farmácia pública, e nós temos que, de 6 em cada 10 pacientes, ao chegar em casa, congelam a insulina. Depois de congelada, pode colocar no lixo, porque ela não vai fazer mais efeito. 1 em cada 5 não aspiram a quantidade prescrita, então não manterão controle da sua glicemia se não for aplicada a dosagem adequada, né? 1 em cada 4 mantém níveis acima de 300, né? Então, descontrole total. 1 em cada 3 apresentam lipodistrofia. A vida inteira aplicar na mesma região acaba aparecendo aquela situação, porque não são educados, informados de fazer o rodízio em braços e pernas, e passam a vida inteira aplicando. Aquela insulina aplicada naquela região também não vai ser absorvida e não vai fazer o efeito adequado. 6 em cada 10 agitam a insulina de forma inadequada, e metade dos pacientes estão com níveis muito baixos ou muito altos. Então, isso fica muito claro que o custo todo envolvendo fornecimento, ele não é suficiente, nós precisamos torná-lo efetivo. E aí entra muito essa questão do acompanhamento, da educação, de um trabalho muito maior do que simplesmente entregar o medicamento nas mãos dos pacientes, né?
Aqui eu trago um exemplo do trabalho de um farmacêutico aqui na Defensoria Pública do Estado. Nós conseguimos hoje, com concurso público, né, depois de um trabalho do Conselho Regional de Farmácia, nós disponibilizamos um farmacêutico para trabalhar com os defensores públicos e deu tão certo que a Defensoria abriu o concurso. Hoje nós temos farmacêutico concursado da Defensoria Pública. Mas mostrando aqui que o trabalho de um farmacêutico com esses 3 medicamentos trouxe redução nos custos por ter sugerido ao prescritor uma adequação com relação àquela prescrição inicial, trazendo, então, esses aspectos da posologia, da apresentação do produto no mercado, como ele se dá, né, a questão do fracionamento de doses. Então, é um trabalho muito farmacêutico aqui que foi feito na Defensoria, que trouxe esse resultado, onde o farmacêutico sugeriu, o médico acatou, então, essas adequações, prescreveu de forma mais adequada e trouxe essa redução de custos com relação a esse trabalho feito, né? E aqui também, já finalizando, nós trazemos, então, além dessa demonstração de competência técnica do farmacêutico, a legislação que respalda o farmacêutico também para poder oferecer esses pareceres técnicos, laudos técnicos, informações técnicas. Nós temos um decreto que regulamenta a Lei 3820, que nos traz, então, toda essa legislação que respalda esse serviço, onde está bem claro ali a atuação do farmacêutico nesse trabalho de elaboração de laudos técnicos, realização de perícias técnicas, vistoria, avaliação e etc. Então, finalizando, eu quero chegar ao ponto que eu iniciei, né, com aquilo que o Dr. Clênio, que nos acompanha em muitos eventos aí pelo Brasil afora, né, Dr. Clênio, que tem insistido, inclusive, lá naquela audiência do CNJ, reforçando aqui a necessidade da gente inserir as ciências farmacêuticas na teoria da decisão judicial. Nós queremos que os senhores, então, percebam o impacto, busquem maiores informações sobre assistência farmacêutica, farmacovigilância, farmacoeconomia, atuação mercadológica, e isso vai trazer uma luz, seguramente, na decisão dos senhores com relação ao fornecimento de medicamentos. É isso, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o espaço.